Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar se vale a pena você tirar os traços do seu baixo e transformar ele em fretless. É uma coisa que dá pra fazer em casa, eu fiz uma vez e me arrependi. Depois eu fiz de novo e aí deu certo. Então eu vou contar aqui quais são os casos, quais são os motivos para você fazer isso e quais são os motivos para você não fazer isso. Você vai ver que tem muito mais motivo para você não fazer. Então eu vou tentar tirar um pouco essa ideia da sua cabeça. Mas existem alguns casos específicos que isso pode ser bem legal. Inclusive, eu vou tocar aqui umas músicas, vou mostrar aqui umas coisas no fretless para você. Aí eu vou aproveitar e vou falar algumas informações sobre baixo, sobre fretless, então fica até o final que você vai acabar aprendendo alguma coisa aqui com esse vídeo, tá bom? Então, o que acontece? Muita gente tem a ideia de pegar e tirar o traste. Eu vi que o Jaco fez isso, eu falei, vou fazer também. Aí eu vi que era fácil, eu só pegar um alicate e puxar. E vale a pena você esquentar o traste antes, enfim, leva um luthier, né? Primeira coisa, para de fazer coisa em casa, para de inventar moda, leva no luthier, paga alguém pra fazer isso, porque existe profissional pra fazer isso. Então, mas beleza, eu fiz. O que aconteceu? O baixo, que era horrível, ficou um baixo legal, cara. Tem isso no fretless. O fretless, ele não precisa ser um baixo de muita qualidade, porque assim, você não vai dar um slap nele, você não vai fazer um taping nele. Então, aquele baixo mediano, de repente, começa a soar parecido com um baixo legal já de gravação, assim, você fala, caramba, o fretless é realmente um baixo fácil de você conseguir um timbre legal nele. Por outro lado, eu fui tocar com a banda e eu não conseguia tocar nada, não conseguia tocar uma música do Ramones, eu não conseguia tocar nada. E isso foi extremamente frustrante e o baixo acabou ficando parado lá por um tempo. Aí na faculdade eu quis tocar naquele baixo pra me desafiar, eu estudei bastante nele, foi legal, aprendi alguma coisa de fretless, mas eu precisava realmente de um instrumento melhor. Era um baixo Condor que eu tirei os traços, assim, daí depois eu acabei me desfazendo dele. Esse baixo que tá aqui na minha mão, eu tirei os traços dele quando eu tinha já o Music Man Bongo. Então eu tinha dois baixos de 6 e às vezes meio parecidos, assim. Eu falei, vou transformar um deles em fretless, então eu tava tocando bastante jazz na época, coisa instrumental, samba, então eu queria realmente daí ter um baixo fretless com uma qualidade melhor. Então eu peguei esse baixo aqui, que ele já foi meu principal por algum tempo, e aí depois, quando eu comprei o bongo, o que acontece? Eu tinha um baixo muito bom da Music Man e esse aqui junto, que era um baixo de luthier, um baixo legal também, mas aí eu falei, vou transformar ele em fretless, né? Então daí foi aí que eu tirei os traços dele. Depois ele passou por uma reforma, que foi por um luthier. Motivo número 1 para você não fazer isso com o seu baixo, você tem tempo para estudar? Esse é o negócio. Eu percebi que o fretless só começou a dar legal quando eu estudei muito com ele. Então se prepara, você vai tirar os traços do seu baixo? Você tem 50 horas aí pra ficar com ele nas próximas semanas? Porque, sim, vai precisar de muito tempo pra você se acostumar com o instrumento. Porque ele é muito mais difícil de tocar. Não é só que você tem que apertar em cima dos trastes. Você tem que ainda afinar as notas. Então é preciso ter um ouvido. E depois, até você ficar mecanicamente legal no baixo, é sempre um desafio. Sempre que eu vou tocar no fretless, é difícil pra caramba. Então, assim, se você vai fazer isso, tenha tempo para estudar. Eu vejo muita gente que tem ali, toca o baixo, toco aqui 20 minutinhos por dia só, toca umas músicas, toca por hobby, e aí decide fazer isso. E aí acontece que o baixo fica parado. Muita gente tem aquele baixo lá, aquele Golden, aquele Tonante, aquele Eagle, sei lá, aqueles baixos mais baratos, que geralmente foi o primeiro baixo que a pessoa teve, que decidiu tirar o traste. É muito comum, foi exatamente o que eu fiz, só que daí o baixo fica totalmente parado, porque você não vai conseguir levar na sua gig de pop rock, você não vai conseguir tocar sertanejo com ele, você não vai conseguir tocar quase nada com ele, só instrumental, às vezes na sua cidade nem tem instrumental, e aí fica parado, e às vezes fica parado porque também não é um baixo legal, e aí você vai acabar não levando ele para os lugares. E muitas vezes ele fica parado também porque você não teve tempo para estudar. Mas mesmo assim, às vezes é uma ferramenta. Então o que eu fiz aqui? Nesse caso aqui foi um baixo que eu usei por bastante tempo. Esse baixo aqui eu usei, por exemplo, eu gravei os 2 discos do Quadrantes, que tem participação do Toninho Ferragutti, da Joyce Moreno, tem o Laércio de Freitas, tem o Proveta. Nesses 2 discos eu usei esse baixo aqui. Eu gravei isso aqui também no disco do Fábio Peron, tem um Sesc instrumental que eu gravei com esse baixo aqui. Então, assim, esse aqui foi um caso que deu certo, porque eu já tinha um baixo legal, e aí eu decidi tirar dele, mas daí deu um trato nele, e ele funcionou por bastante tempo na minha mão. E por que eu não quero mais ele, eu uso o outro? Porque eu mandei fazer um Jazz Bass de 4, fretless. Aí eu mandei fazer um baixo fretless mesmo, esse ficou muito bom, que foi o que eu fiz na PLG, que é aquele meu laranjinha.
esse daí virou meu fretless principal. Pelo fato de ter 2 fretless, eu decidi vender esse aqui. Tá um tempo vendendo já. Tá um tempo a venda já, só que não é muita gente que se interessa, né? Então, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: se você tem um baixo só, talvez não seja o caso de transformar ele em fretless. Aí acontece que você depois compra o seu baixo melhor, aquele primeiro baixo pode ser transformado. Mas pensa muito bem se você quer fazer isso, porque ele vai perder todo o valor de venda para pôr os traços de novo. É caro pra caramba e você tem que ter um tempo para estudar, para você tocar, para você destrinchar nele. Ele tem que virar o seu instrumento principal por um tempo. Olha só, você acabou de comprar um baixo top e aí você vai ter que usar o seu baixo que agora virou secundário por muito tempo e ficar bastante tempo ali tocando nele. Então pode ser algo que você não vai querer fazer. Então cuidado para não cair nessa armadilha. Então pensa que você vai ter que ficar tocando com esse baixo por bastante tempo, estudar bastante nele. E também veja se você vai ter espaço para tocar, porque o que eu fiz, a primeira coisa eu fui tentar tocar Ramones com ele e não deu certo, óbvio, né? Tipo assim, não é para tocar no fretless mesmo. Então, depois eu fui ver que daí em alguns espaços, em algumas bandas, dependendo do lugar, funciona. Mas não é todo mundo que gosta também de se aparecer com fretless lá do nada. Às vezes precisa... Leva no ensaio, testa numa música, testa em outra, e aí você vai abrindo seu espaço com ele. E eu acho um instrumento maravilhoso, dá pra tocar muita coisa aqui, dá pra estudar, e é muito melódico, né? Dá pra você se expressar muito nele. É um instrumento muito legal, só que tem esses problemas aí. Então leva isso em consideração. Espero ter ajudado, espero desencorajar você a fazer isso e perder dinheiro, sabe? Porque eu já vi muita gente perdendo dinheiro e perdendo baixo, porque daí vira lá um baixo sem nenhuma utilidade, porque não dá pra você usar mais ele em nenhum show quase, e também depois você não consegue vender ele também. Então, essa é a dica que eu daria, tá bom? Valeu, muito obrigado.